Boa tarde, gente. Tudo bem? Meu nome é Wenderson Alves Santana. Eu sou aluno do curso de Engenharia de Controle e Automação. Estou no 9º período regular. Pretendo me formar no 10º período também regular, se assim Deus permitir. Vou compartilhar com vocês agora a minha tela da apresentação do meu trabalho de TCC. O tema do meu trabalho é a eficiência energética entre painéis solares, painel com rastreador solar versus painel fixo. O meu orientador é Rodrigo Oliveira, que me ajudou aí bastante aí na confecção desse trabalho. A estrutura da apresentação, ela contém introdução, fundamentação teórica, considerações finais, referências e agradecimentos. A gente sabe que a energia elétrica ela é bastante útil ao homem moderno, hoje em dia, porque a todo momento a gente precisa de energia, né? Nesse momento, por exemplo, que eu estou gravando esse vídeo para vocês, eu estou fazendo uso dela. Ela é bastante importante, porque, do contrário, eu não conseguiria fazer essa gravação. E eu sei que vocês também farão uso da energia assim que assistirem a esse vídeo. Então, devido ao crescimento populacional e também da industrialização e de outros fatores também, como comodidade do próprio ser humano, né? Por exemplo, agora com IoT, onde a gente está precisando cada vez mais de utilizar equipamentos que fazem uso da energia, a demanda tem crescido bastante, o que eleva, de fato, aí o risco de escassez desse recurso tão precioso. E trata-se aí de uma energia, né, proveniente do Sol, que tem uma fonte inesgotável de energia, e é uma energia limpa, considerada limpa porque ela polui menos o ambiente do que outras formas de geração de energia, como, por exemplo, pela hidrelétrica ou pela termoelétrica, que polui até muito mais. No entanto, ela possui uma baixa taxa de produção, o que justifica aqui a escolha desse tema. Então, pensando nisso, o trabalho ele pensa em trazer informações acerca de como melhorar essa taxa de produção, e ele pretende aqui tentar responder a uma pergunta: por que os painéis fotovoltaicos equipados com rastreadores solares possuem melhor rendimento do que painéis fixos? Um objetivo geral, o trabalho aborda e ele apresenta as características de um sistema de energia solar fotovoltaica, apresentando o funcionamento desses sistemas de captação, destacando também a automação do sistema de rastreamento, bem como tentando aí identificar os benefícios que são proporcionados pela utilização de sistemas que contêm essa tecnologia de rastreamento. Como metodologia, eu fiz uma pesquisa do tipo revisão bibliográfica, qualitativa básica, de cunho descritivo exploratório, em livros, artigos e trabalhos acadêmicos que já abordaram o tema, em obras que foram publicadas entre o ano de 2012 e 2018. A palavra fotovoltaica ela é originada de outras duas palavras, da palavra fotos, uma palavra grega que significa luz, e do nome Volta, que é em homenagem aí ao físico italiano Alessandro Volta, que foi quem descobriu aí a pilha elétrica, também conhecida como pilha voltaica. Ele fez isso por volta do ano de 1800. No entanto, a descoberta mesmo da conversão da luz solar em eletricidade, ela se deu um pouco mais adiante. Em 1839, quando um outro físico, só que francês, ele fazendo uma experiência, o Alexandre Becquerel, ele fazendo uma experiência com um eletrodo de metal, ele percebeu que ocorria um aumento de condutividade desse material ao ser exposto a uma radiação luminosa. Então, foi a partir dali. Já em 1954, 3 pesquisadores aí da empresa Bell, eles desenvolveram a primeira bateria solar que conseguia converter cerca de 6% da radiação incidente sobre o equipamento em energia elétrica. E de lá para cá vem aumentando esse percentual e nós temos avançado bastante nesse assunto. Os sistemas mais utilizados hoje são os do tipo isolados, que é quando o cliente ele consegue armazenar parte do que ele gerou em baterias para o uso futuro, e também os do tipo conectados à rede, que é quando ele tem uma interligação com a rede pública, onde ele pode injetar parte do que produziu ou mesmo fazer o uso da própria rede,
da rede elétrica pública disponibilizada na região. Os principais componentes que contém junto a esses sistemas, por exemplo, no isolados, ele conta com controladores de carga, com módulos fotovoltaicos, com inversores e com as baterias. Já os do tipo conectados à rede, geralmente eles contam com os inversores e com os módulos fotovoltaicos. E esses módulos fotovoltaicos, eles são compostos de placas solares, né, que contêm material tetravalente, que é utilizado, geralmente o silício. Ele é dopado com outro elemento químico para que seja, então, possível aí o efeito fotovoltaico. Como que se dá isso? São adicionados o boro, que é um elemento trivalente. Então, ao se juntar com o elemento de silício, ele forma 7 elétrons na camada de valência, fazendo com que surja, então, uma carga positiva, conhecida também como lacuna. E para outra camada também da placa fotovoltaica, é feita a adição do elemento fósforo, um elemento pentavalente, formando, então, 8 elétrons na camada de valência, que faz com que surja, então, uma carga negativa. Quando a luz incide sobre o painel, ocorre um processo de deslocamento, né, uma transição dos elétrons contidos aí nos átomos de carga negativa, eles vão em direção aos átomos de carga positiva, como a gente pode ver aqui na figura que eu vou passar o mouse por sobre. Nós temos aqui, olha, que quando a luz incide sobre o painel, na parte negativa, a corrente é gerado aí uma diferença de potencial e a corrente ela vai nesse caminho que passa aqui do negativo. Nesse momento aqui, olha, ela pode ser aproveitada instantaneamente ou armazenada aí nas baterias pelos sistemas isolados ou conectadas aí à rede pelos sistemas conectados. Os rastreadores solares, eles, conforme Cortez Apud-Blazak 2017, eles são dispositivos mecânicos que têm como função ou finalidade apontar esses painéis para o Sol, ou seja, de modo que ele fique perpendicular aos raios solares. E eles geralmente são dispositivos que contam com 1 ou 2 eixos, né? 1 ou 2 graus de liberdade, que vai permitir esse movimento aí do equipamento. Os componentes geralmente utilizados nesses rastreadores são atuadores, motores elétricos, bem como engrenagens helicoidais, além de placas microcontroladoras, sensores, e alguns contam também com algoritmos, que justamente que compõem aí o sistema de controle. O sistema de controle dele ele pode ser tanto de malha fechada, que é quando a gente tem um sistema que opera com auxílio de sensores, né, sejam sensores ópticos, que eles fazem a leitura do posicionamento solar e passam essa informação ao controlador, que pode ser, por exemplo, uma placa microcontroladora do tipo Arduino ou uma outra placa similar. Essa informação ela é processada, o controlador, então, ele passa essa informação ao atuador, que faz o posicionamento correto do painel, de maneira que ele fique melhor posicionado com relação ao Sol. Temos também aí o sistema de controle por malha aberta, que ele utiliza, como dito antes, o algoritmo, né? São algoritmos que contêm dados da posição solar e a partir da região onde se encontra instalado o equipamento, ele traça onde se encontraria, na verdade, a Terra, né? A Terra em relação ao Sol. Ele posiciona, então, esse painel de maneira mais favorável, de modo que ele capte mais luz solar para que seja, então, convertida posteriormente em energia elétrica. Só podemos aqui voltar aqui, em relação ao sistema com rastreador, a gente pode ver aqui uma figura onde a gente percebe que se trata de um rastreador com 2 eixos, olha lá, com 2 graus de liberdade. Ele pode fazer o movimento de 2 formas aqui, de maneira a facilitar. Quanto aos benefícios que são gerados, antes de falar dos benefícios, é preciso saber que
Existem diversos estudos comparando, né, o sistema com rastreador e o sistema fixo, inclusive, que é justamente alvo desse meu trabalho aqui de conclusão de curso. É importante salientar que, para fazer essa comparação, tem que se levar em conta que os equipamentos, tanto o fixo quanto o com rastreador, eles têm que estar instalados um próximo ao outro, certo? E que a medição seja feita também durante o mesmo período. E outro fator importante é que o sistema fixo ele tem que ser posicionado em um ângulo favorável, mais favorável, né? De modo que a comparação entre um e outro seja mais justa. Importante também frisar que não se pode confundir a performance do painel com o aumento de produção. A performance do painel, ela está diretamente ligada à quantidade percentual de energia que aquele painel consegue converter, ou seja, de luz solar em energia elétrica, o que é diferente do aumento de produção. O aumento de produção ele pode ocorrer, né, até mesmo com um painel fixo, posicionado num ângulo favorável, que capte mais luz solar, ou seja, se ele estiver numa posição ruim, não vai capturar muito. Então, ou seja, ele vai aumentar a produção se ele estiver bem posicionado. E o sistema com rastreador, seja de malha aberta ou de malha fechada, ele vai otimizar esse movimento, ele vai colocar o painel voltado para o sol, consequentemente, terá uma captação maior de luz, consequentemente, mais energia elétrica. Como vantagem é justamente isso. Como se trata de um equipamento que vai fazer com que o painel fotovoltaico fique direcionado perpendicularmente aos raios solares, será feita uma captação maior de luz e para que seja, então, feita a conversão em eletricidade para uso do cliente. As disparidades produtivas, a gente pode ver, por exemplo, aqui nesse gráfico, que ele mostra o comparativo aqui de entrega de potência. Na ocasião aqui foi feito por Trevelin, em 2014. Foi feita aqui uma medição entre o horário de 6 horas da manhã até 18 horas. A gente pode observar que a linha azul ela é representada aí pelo sistema de eixo duplo, que conta aí com 2 graus de liberdade. Ele tem uma performance aí de uma produção de energia bem mais elevada aí do que o sistema de eixo único, que também é rastreador, né? E muito mais do que o do fixo, que não possui aí rastreador. Mas uma coisa interessante que a gente pode observar aqui é que no período ali por volta de meio-dia, 1 hora, que é quando o sol está a 90 graus, né, de nós, a produção deles é bem aproximada. A gente nota aqui porque, ou seja, a luz está batendo justamente sobre os 3 painéis, né? Só que durante a parte aí, o período da manhã, início da manhã com o final da tarde, a gente pode ver aí uma discrepância aí, ó, uma disparidade, né? Vamos chamar assim, uma disparidade, uma distância entre a energia entregue de cada um dos sistemas, certo? Outros fatores também que devem ser observados são justamente os decorrentes aí de configuração do sistema, porque os sistemas com rastreadores, eles demandam energia para fazer o movimento. Então, é preciso que eles sejam configurados de maneira que venha a gastar menos, né? Para não atenuar tanto o ganho. Além disso, também, são sistemas que contêm aí motores, então vai demandar aí um custo de manutenção um pouco mais elevado e um cuidado maior. Como considerações finais, pode-se concluir a partir desse trabalho, né, que foi realizado, que os sistemas fotovoltaicos eles atuam convertendo a luz solar incidente sobre o equipamento em energia elétrica que pode ser utilizado pelo cliente. E esse processo ele ocorre através do efeito fotovoltaico, que é onde ocorre a migração dos elétrons de átomos com cargas negativas para os de carga positiva, gerando aí uma diferença de potencial, que é a corrente elétrica propriamente dita. Os sistemas mais utilizados são o do tipo isolados, que é quando
ocorre aí a possibilidade de se armazenar o que foi produzido em baterias para um uso aí futuro, né, em momento apropriado, e também o do tipo conectados à rede, que é quando há aí uma interligação com a rede pública, podendo o usuário fazer uso da rede pública quando ele tiver uma produção mais baixa, ou quando a produção dele for um pouco maior, ele pode também fazer a injeção do que ele produziu na rede e gerar créditos que ele poderá utilizar futuramente. Quanto aí ao rastreamento, esse equipamento ele tem como finalidade, concluir isso, que tem como finalidade apontar o painel para o sol, né, de maneira que ele capte mais luz solar. Ele geralmente é feito com 1 ou 2 graus de liberdade. Ele opera por controle de malha fechada, utilizando sensores, ou por malha aberta, quando utiliza algoritmos carregados no próprio controlador, na placa microcontroladora, geralmente Arduino ou outro tipo de placa similar. Com benefícios, pelo fato de apontar o painel para o sol, ele irá capturar mais luz que poderá ser convertida em eletricidade, gerando aí benefícios ao cliente, que é a finalidade justamente aumentar a produção. Como estudos futuros, recomenda-se aí um estudo mais aprofundado em viabilidade econômica de projetos que contêm em seu escopo o rastreador solar, tendo em vista se tratar aí de um investimento inicial mais elevado, né? Até mesmo porque contém mais componentes do que um sistema sem rastreador. As referências utilizadas nesse trabalho, algumas delas aqui citadas: Freitas, né? Ortiz, Trevelin, Vilalva e Ziles, dentre outras também que foram utilizadas no trabalho, que estão contidas aí no trabalho na versão PDF. Gostaria aqui de agradecer a Deus, primeiramente, por ter me concedido saúde, força, confiança para estar aqui agora fazendo esse vídeo, para estar aqui nesse curso também, que não é fácil, bastante difícil, mas graças a Deus até hoje eu consegui chegar até aqui. Sou um aluno regular e pretendo continuar assim até o 10º período, que é o próximo. Eu gostaria de agradecer também a todos os meus professores, que aos meus colegas, em especial Thiago e Jackson, professores e esses alunos, esses que eu citei, contribuíram bastante para o meu conhecimento, e eu tenho certeza também que eu consegui contribuir para com que eles também aprendessem mais. Gostaria também de agradecer ao meu tutor, o Rodrigo Oliveira, que mesmo distante me orientou quando foi solicitado, né? Em especial também a orientadora Fernanda Fernandes, que ela nos apoiou bastante, nos deu dica de como fazer a gravação, enfim, de como fazer esse vídeo, dentre outras informações referentes aí ao TCC. E eu gostaria de agradecer especialmente também a empresa em que trabalho, que se chama LIC. Atualmente ela trocou de nome, foi para o nome Atma. É uma empresa que tem me ajudado bastante e me ajudando, inclusive, financeiramente a custear esse curso, o que não está fácil, né? A gente sabe que não está fácil. E eu agradeço muito por isso. Muito obrigado mesmo. E vamos juntos, sigamos. Obrigado.